Olá a todos! Vamos começar mais uma semana de aulas de inglês. Esta semana nós vamos começar um assunto novo. Então, qualquer dúvida, entre em contato, manda uma mensagem que eu vou responder e tirar todas as suas dúvidas, tá? Não esqueça disso. Então, vamos começar uma semana bem animados e fazer nossas atividades de inglês. Então, pegue seu livro agora, abra o livro e vamos para as atividades desta semana. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos começar falando sobre Double Eight Questions, que são perguntas interrogativas, que nós temos aqui em português e aqui nós temos em inglês. Então, what significa o quê? Where significa onde? Who significa quem? When, quando? Why, por quê? How, como? Então, são palavras interrogativas chamadas de Double Eight Questions por causa do W e o H que inicia aqui a palavra, né? Todas têm WH, com exceção de how aqui, né? Mas a maioria tem WH. Então, é chamado de Double Eight Questions. E nós vamos usar essas palavras interrogativas em frases e nos textos do livro. Então, eu tenho exemplos aqui, ok? Então, a gente continua falando sobre o passado dos verbos, só que agora a forma interrogativa. A gente viu a forma afirmativa e a forma negativa na semana passada, na aula ao vivo. Então, hoje, nós estamos vendo o passado dos verbos na forma interrogativa e também responder com respostas curtas, né? Então, preste atenção aqui. Quando eu estou fazendo pergunta em inglês, se referindo ao passado, eu vou usar o auxiliar did. Aqui, ó, D-I-D, did. Did é um auxiliar. Então, eu vou usá-lo quando eu quero fazer uma pergunta no passado. O verbo, ele permanece na sua forma base, né? Go, né? O verbo ir, aqui, ó, go. O verbo stay, o verbo permanecer. Make, o verbo fazer. Então, o verbo, ele continua na sua forma base. Lembra aquelas duas tabelas que eu mostrei para vocês, que estão na aula ao vivo, está gravada, vocês têm o link desta aula, e tem a tabela dos verbos. No caso, os verbos, eles continuam repetindo, né? Continuam na forma base, né? Go, stay, make, aquela primeira parte da tabela. Continua naquela forma. Só que vai usar o did para transformar a frase no passado, uma pergunta no passado, né? Presta atenção aqui, ó. Did you go to the movies? Você foi para o cinema? Did you go to the movies? Você foi para o cinema? Go, né? O verbo ir, só que está no passado. Por que está no passado? Por causa do did. O did tornou o go no passado, né? Did you go to the movies? Você foi, né? Você foi para o cinema? Yes, I did. Sim, eu fui. No, I didn't. Não, eu não fui. Então, para responder a pergunta de forma afirmativa, é só colocar o did. Repetir o did. E se for na negativa, é colocar o didn't, que é o did not, didn't. Coloquei com cores diferentes para você perceber aqui, né? Segundo exemplo, ó. Did she stay home? Did she stay home? Ela ficou em casa. Ela ficou em casa. Veja que o verbo stay é o verbo ficar ou permanecer. E o did tornou o verbo no passado, né? Levou o verbo para o passado. Então, did she stay home? Né? Ela ficou em casa. Yes, she did. Sim, ela ficou. No, she didn't. Não, ela não ficou. Ok? Então, embaixo, voltando aqui embaixo, tem a terceira frase, né? Did they make a cake? Did they make a cake? Eles fizeram um bolo. Ó, make, né? Fazer. Did, levou o verbo para o passado, né? Did they make a cake? Eles fizeram um bolo. Yes, they did. Sim, eles fizeram. No, they didn't. Não, eles não fizeram. Ok? Então, é sobre isso que a gente vai ver no nosso livro de inglês hoje.
é o passado simples nas suas formas, na sua forma interrogativa e com respostas curtas, né? Então, lembra das palavras interrogativas no primeiro slide? Eles se encontram aqui. Eu posso fazer perguntas com as palavras interrogativas, né? Aqui, o did, ele iniciou a pergunta, né? Did you go? Did she stay? Did they make? O did, ele iniciou a pergunta. Mas quando tem uma palavra interrogativa, que são aquelas palavras que eu mostrei no início, aí elas que vão iniciar a frase. Depois vem o did. Ó, when did you go to school? Quando você foi para a escola? When did you go to school? 4 months ago. 4 meses atrás. Então, veja que a palavra interrogativa, ela começa a pergunta, ela inicia a pergunta, depois vem o did, que é o auxiliar que leva o verbo para o passado, né? When did you go to school? 4 months ago. Próximo exemplo aqui, ó. How did he travel? How did he travel? Como ele viajou? By plane, de avião. Então, palavra interrogativa inicia a frase, a pergunta, depois vem o auxiliar did e o resto, né? How did he travel? Como ele viajou? By plane. E o último exemplo, what did she eat? What did she eat? O que ela comeu? Pizza. Então, palavras interrogativas, elas iniciam a pergunta. E depois, neste caso, que a gente está falando sobre o passado dos verbos, vem o did e o resto da frase, né? A pessoa, o verbo e o resto da frase, que é o complemento. Ok? Então, vamos ver isso no nosso livro de inglês hoje. Vamos lá? Ok, então a unidade 4 do livro. Nós vamos hoje da página 175 até a página 180. Depois tem um resumo da unidade. Então, preste atenção aqui, ó. Abra seu livro, na página 180, unidade 4, né? When I went to, quando eu fui para, né? When I went to. Bom, nós temos aqui uma pergunta. Where did you go? Onde você foi? Olha só a palavra interrogativa aqui, ó. Where did you go? Onde você foi, né? Did, levando o verbo go para o passado. Então, tem aqui, ó. Muitas pessoas gostam de viajar nas suas férias. Algumas pessoas gostam de ficar em casa e relaxar. O que você gosta de fazer em suas férias? Onde você gosta de ir? Olha aqui, ó. Where do you like to go? Onde você gosta de ir? É do, porque não é passado, é presente, né? Onde você gosta de ir. Olha as figuras. Onde você prefere gastar suas férias? Por quê? Né? Onde você prefere ficar em suas férias ou gastar, né, o seu tempo em suas férias, né? Por quê? Aí nós temos alguns lugares aqui, ó. At the beach, na praia. In the countryside, no campo. At home, em casa. In a big city, numa grande cidade. Onde você gosta de passar as suas férias. E agora você vai ouvir, né, Kathy ou Kathy e Dexter falando sobre suas férias. E aí você vai responder se eles se divertiram. Yes ou no. Simplesmente vai responder yes ou no para Dexter e para Kathy. Ok? Então escute o áudio. Hi Kathy, what's up? Hi Dex, I'm fine, and you? Great. I just came back from a trip to Iguazu Falls. And you? Where did you go? Glad you like it. I went on a camping trip to Petropolis, but it was a disaster. Why? First, the weather was terrible. It rained all the time and it was really cold too. Well, that's just bad luck. Did you go to the mountains? No, I didn't. It rained all the time. Ok? Então você vai colocar yes ou no para Dexter ou Kathy. Se eles se divertiram ou não, né? Did they have a good time? Yes or no? Eles se divertiram, sim ou não? Ok. Embaixo nós temos novamente o texto que vocês acabaram de ouvir,
mas desta vez vocês vão completar com estas palavras aqui. Você pode ouvir o texto novamente e você vai completar o texto com estas palavras aqui, ó. Disaster, cold, great, trip, went, where, rained. Então você escuta o áudio e vai completando o texto com estas palavras. Aqui está o resumo do que a gente viu nos slides, né? As perguntas com did, né? Did you stay in a hotel? Você ficou em um hotel? Yes, I did. Sim, eu fiquei, né? Did you eat at the famous restaurant? Você comeu em um restaurante famoso? No, que? I didn't. No, I didn't. Não, eu não comi, né? Então é um resumo do que a gente viu, né? Perguntas e respostas curtas. Então aqui tem a explicação. Para fazer perguntas, use a estrutura, né? Did mais o sujeito mais o verbo na forma base mais o complemento, né? Aqui, ó. Did you travel on your holidays? Você viajou em suas férias? Olha, começa com did, depois o sujeito, depois o verbo e o resto da frase, que é o complemento. Então aqui, ó, vamos praticar. Faça perguntas com estas palavras aqui, né, que estão aqui. Então eu tenho aqui, ó, where, go, last holidays. Com estas palavras se forma uma pergunta no passado, né? É só usar o did. Olha aqui, ó. Eu já deixei pronto. Where did you go on your last holidays? Faltou o resto da frase aqui, né? Holidays. Ok? Where did you go on your last holidays? Onde você foi nas suas férias, né? Nas últimas férias que você teve, né? Então, você vai usar o did para fazer perguntas usando as palavras que estão aqui já, né? Outro exemplo que eu dei aqui, ó. What did you do? O que você fez, né? Eu coloquei o did, que não tinha aqui, e o you, que também não tinha aqui, ó. E aí eu formei uma pergunta. Ok? Então, faça com as outras frases, com as outras palavras, façam perguntas no passado. Aqui você pode fazer o seguinte, né? Você pode escrever, aqui, ó. Tipo um diário, né? Você vai escrever sobre um amigo seu, as férias de um amigo seu aqui, né? O que ele fez nas férias. Então, você pode escrever frases em inglês. E você também pode escrever, responder perguntas. Essas perguntas que você criou aqui, você pode responder essas perguntas aqui, nesse texto, né? Ou sobre você, ou sobre um amigo. As férias de um amigo ou suas férias, né? Você aproveita as perguntas e responde aqui em inglês. Bom, nós temos um texto aqui e você vai precisar responder perguntas sobre este texto. Então, nós temos aqui as saudações de Sunny Playa del Carmen, no México, né? México. Eu estou me divertindo, né? Ontem eu fiz um tour nas praias. A areia está muito branca e o mar muito azul. É como um sonho. Esta manhã eu fui mergulhar para ver recifes de corais, né? Os peixes e os corais estavam muito coloridos, né? Eu tive um sentimento que eu estava em uma fotografia. Depois do almoço, eu joguei vôlei no resort, né? E tive uma massagem. E agora estou relaxando próximo da piscina. Eu realmente estou apreciando, eu realmente estou aproveitando, né? E espero voltar em breve, ok? Então, com este texto aqui, você vai responder essas perguntas aqui, ó, sobre essa postagem de Kathy. Então, where is Playa de Carmen? Onde fica Playa de Carmen?
in Mexico, no México, né? Então o texto está falando sobre isso. What did Kathy do yesterday? O que é que Kathy fez ontem? Procura no texto e responde. What did she do this morning? O que ela fez esta manhã? What did she do after lunch? O que ela fez depois do almoço? What's she doing now? O que ela está fazendo agora? Todas essas respostas estão aqui no texto e você vai responder em inglês, ok? Então lembra aqui, ó, as palavras interrogativas e depois de um did, o nome da pessoa ou o pronome referendo a pessoa e o verbo e o resto da frase, né? O mesmo padrão que você viu no slide, a minha explicação está aqui nessas perguntas interrogativas. Então você responde de acordo com o texto. Aqui é um blog, você pode escrever um blog sobre sua semana, sobre seu dia, sobre seu final de semana. Lembra sempre de escrever frases na afirmativa ou negativa no passado, ok? Aqui nós temos um texto que a gente não vai trabalhar hoje. E mais atividades aqui embaixo. Então eu tenho aqui, ó, vamos fazer um jogo, né, chamado Find Some Who. Encontre alguém que. Veja o seguinte, para resumir o que você vai fazer. Find someone who. Encontre alguém que. Traveled by plane last year. Que viajou de avião ano passado. Eu dei um exemplo aqui, Pedro, né? Eu sei que Pedro fez uma viagem ano passado de avião, então eu coloquei Pedro, né? Find someone who. Encontre alguém que. Started studying in this school 2 years ago. Started studying in this school 2 years ago. Começou a estudar nesta escola, na sua escola, 2 anos atrás. Encontre uma pessoa que começou a estudar 2 anos atrás na escola. Find someone who. Encontre alguém que. Swam last summer. Né? Nadou no último verão, né? Foi à praia, nadou, ok? Find someone who did homework last night, que fez a tarefa de casa ontem à noite. Find someone who went to the cinema last weekend, foi para o cinema fim de semana passado. Find someone who, encontra alguém que played on the computer yesterday, que jogou no computador ontem. Aí você vai encontrar muita gente. Muito bem. Continuando aqui, nós temos completas as perguntas usando o passado, né? Então, aqui nós temos perguntas que você vai criar com as palavras que já estão aqui, né? A letra A eu já respondi aqui, ó. Já criei uma frase, né? Uma pergunta. Tem as palavras when she make her first film. Aí eu formei uma pergunta. When did she make her first film? Quando ela fez seu primeiro filme. Então, crie 2 perguntas no passado com essas palavras da letra B e letra C. O último, que é o segundo quesito, o último da página e de hoje, você vai colocar as palavras na ordem para fazer perguntas no passado. Eu coloquei apenas a letra B aqui como exemplo, né? Nós temos as palavras live, and, they, did, are, house, apartment, in. Como é que ficou a pergunta? Colocando na ordem. Did they live in a house or an apartment? Did they live in a house or an apartment? Eles moraram em uma casa ou em um apartamento? Então, formou-se uma pergunta. Você vai fazer a mesma coisa na letra A e na letra B. Aqui está o resumo do que eu expliquei para vocês sobre o passado, sobre perguntas no passado. E nós encerramos por aqui na página 180 e depois nós temos atividades que você pode rever os assuntos que você tem visto nas aulas de inglês, tá? Então, boa semana. Qualquer dúvida, entre em contato. Até a próxima aula. Bye!